As sardinhas são um peixe oleoso, pequeno e rico em nutrientes. A cada ano, mais de 2 milhões de toneladas são capturadas em todo o mundo, e somente um país produz mais de 25% de todas as sardinhas enlatadas do planeta. Mas você já se perguntou como as sardinhas em lata são feitas? Neste vídeo, descobriremos como bilhões de sardinhas são pescadas e enlatadas. A pesca de sardinhas começa no porto. O melhor momento para pescá-las é ao entardecer, quando as sardinhas seguem o plâncton em direção à superfície. Muitos pescadores saem para o mar em embarcações, procurando bancos de sardinhas que se reúnem nas águas costeiras. Nos tempos antigos, os pescadores seguiam as gaivotas e procuravam bolhas na superfície. No entanto, os tempos mudaram e agora eles têm tecnologia mais avançada. Os barcos carregam um sonar a bordo, que emite sinais sonoros para o mar e os recebe de volta se houver algo escondido sob a embarcação. Quando eles descobrem um banco de sardinhas, precisam agir rapidamente. Se não cercarem o banco rapidamente, os peixes escaparão. Então, o barco acelera e lança a rede com bastante velocidade. O barco navega em círculos, uma maneira simples, mas inteligente de encurralar os peixes. Quando o capitão acredita que as sardinhas estão cercadas, ele usa o guincho para apertar a corda. A rede se fecha e centenas de sardinhas são capturadas, mas a rede traz tantas sardinhas que fica muito pesada para ser içada a bordo, então eles precisam fazer isso manualmente, usando redes menores. O processo dura apenas alguns minutos. A próxima fase é levar o peixe para a terra enquanto ainda está fresco. Satisfazer a demanda mundial por sardinhas enlatadas é uma operação em escala industrial. Os barcos são descarregados no porto e fornecem a caminhões refrigerados que levam as capturas para as fábricas de processamento de peixe. Na fábrica de enlatados, quase 1 milhão de sardinhas são processadas por dia. Embalar peixe em uma escala tão grande requer a utilização da maquinaria mais moderna e cerca de 800 pessoas. As sardinhas chegam à fábrica poucas horas após serem pescadas. O descarregamento é rápido. A fábrica pretende processar as sardinhas em menos de 5 horas. Elas precisam estar muito frescas para oferecer a máxima qualidade ao consumidor. Tudo começa quando as sardinhas recém-pescadas são colocadas em um tanque de água gelada para mantê-las frescas. A temperatura do peixe deve ser mantida abaixo de 5 graus Celsius para evitar que estrague. Depois, as sardinhas frescas passam por uma máquina que as coloca em uma esteira transportadora. As sardinhas são classificadas por tamanho e caem no recipiente apropriado. Mais tarde, os trabalhadores colocam essas sardinhas em uma máquina que remove as escamas. O primeiro problema é que ninguém quer comer a cabeça nem a cauda. Então, a primeira coisa a ser feita é limpá-las. Os peixes, então, passam por uma esteira de água doce para a próxima etapa. É adicionado sal grosso para dar consistência. As trabalhadoras são responsáveis por limpá-las. As sardinhas são enxaguadas com água do mar e colocadas nas latas. As latas viajam em uma esteira até um posto de trabalho com a parte de baixo aberta e virada para cima. Elas são preenchidas manualmente para reduzir a possibilidade de corpos estranhos serem inseridos nelas. As trabalhadoras colocam peixe suficiente em cada lata e, em questão de minutos, as sardinhas estão enlatadas. Para garantir que cada lata tenha o peso correto, elas são pesadas uma a uma e a quantidade de peixe é corrigida, se necessário. Com a lata aberta, elas passam para a fase de cozimento. O próximo problema é que elas foram enlatadas cruas. Se fossem deixadas nesse estado, apodreceriam antes de chegar ao consumidor. Para evitar isso, elas precisam ser cozidas. Para cozinhar, a própria lata é usada como panela. As sardinhas são inseridas em fornos gigantes, onde são cozidas a vapor a 100 graus Celsius durante 30 minutos. Após cozinharem por 30 minutos, um trabalhador vira as latas e as coloca em outra esteira transportadora. Nesta fase da produção, o lote passa para a maquinaria pesada. Todas as sardinhas cozidas são colocadas gradualmente em uma única fileira. Elas são imersas em óleo de soja, as latas são preenchidas ao máximo e o excesso de óleo é removido ao colocar a tampa. A máquina sela as tampas com pressão, de modo
que quando saem, estão seladas a vácuo. As latas ficam seladas e completamente cheias, mas encharcadas em óleo. A solução é limpar e esterilizar as latas. Mais tarde, as latas chegam a uma máquina que as lava com água a cerca de 90 graus Celsius, deixando-as impecáveis. Nas autoclaves, elas são esterilizadas mediante vapor a 110 graus Celsius por 1h30 para eliminar micro-organismos. Depois, são embaladas e estão prontas para viajar pelo mundo. Em apenas 5 horas, essas sardinhas passaram do mar para a lata. Se você quiser saber como as salsichas são feitas, o link está na descrição e no primeiro comentário. Curtam o vídeo se gostaram e compartilhem com alguém que possa se interessar. Além disso, inscrevam-se neste canal ativando as notificações para continuar aprendendo. Um abraço.